Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre como foram as minhas leituras até agora. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu posto vídeos de resenhas e trago outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. Deixe o curtir nesse vídeo porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você tiver interesse em comprar alguns dos livros que vão ser mencionados hoje, é só acessar os links que estão na descrição do vídeo e quando você fizer a compra por esses links, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio. O vídeo de hoje vai ser uma novidade para mim porque vai ser a primeira vez que eu vou responder a tag dos 50%, que é um tipo de corrente que acontece no Booktube, em que você tem que responder algumas perguntas sobre as leituras que você fez no primeiro semestre do ano, ou seja, na primeira metade de 2020. Eu criei o canal faz pouco tempo, dia 12, e agora vai completar 2 meses, e eu estou muito grato por todo o aprendizado que eu estou tendo e pelo apoio que eu tenho recebido durante esses 2 meses de canal. Com certeza, todos os comentários, as curtidas, as visualizações, enfim, o apoio que vocês dão dá cada vez mais forças para eu continuar com o canal. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que tem me apoiado nessa jornada. Nessa tag eu vou falar de leituras que eu fiz até um pouco antes de eu postar esse vídeo, que foi gravado dia 10 de julho. E eu vou deixar na descrição do vídeo as perguntas que fazem parte dessa tag. Então, sinta-se à vontade para responder nos comentários essas perguntas. Então, vamos à tag. Essa tag já começa com uma pergunta muito difícil de responder, ainda mais dizendo só um livro. Mas eu acho que o livro que eu mais favoritei, digamos assim, foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que foi escrito pelo Marçal Aquino. E esse livro me marcou de um jeito tão forte que eu acho que vai ser muito difícil de esquecer por um bom tempo. Não foi só por causa da história que eu fiquei impactado com esse livro, mas também pela forma como o Marçal Aquino escreveu ele. A opção que ele teve de fazer o protagonista narrar uma tragédia que aconteceu com ele, só que a gente só vai saber o que realmente acontece mais na parte final. Isso faz criar um suspense, faz a gente ficar preso na história. Além disso, Marçal Aquino criou personagens com características de pessoas reais, ou seja, os personagens têm suas qualidades e seus defeitos. E eu acho o livro muito poético, não só por causa do título, mas também por causa das reflexões que ele traz, reflexões sobre o amor, sobre a convivência entre as pessoas e, de certa forma, até sobre desigualdades sociais. E eu recomendo demais esse livro, eu acho que você não vai se arrepender de ler. Essa que eu vou falar agora é a melhor e a única também, e na verdade não é nem uma continuação, é um recomeço. E eu tô falando de Amanhã, Quando a Guerra Começou, que inclusive foi a última resenha que eu postei antes desse vídeo sair. E eu tenho um carinho muito especial por essa série porque ela marcou muito a minha adolescência. Eu li mais ou menos até o 5º livro, se eu não me engano, e a série ao todo tem 7 livros. Sendo que eu não lembro de mais nada da história, então eu resolvi fazer a releitura. E começar, claro, pelo começo, que seria o primeiro livro. E é uma série que tem muita ação, suspense, e a leitura fluiu muito rápido. Eu indico demais essa série. Eu vou mudar um pouco essa pergunta para poder encaixar o máximo de livros que estiverem à minha disposição, digamos assim, e eu vou falar de um livro que eu comprei no primeiro semestre de 2020, mas eu ainda não li e eu quero muito ler, que é O Construtor de Pontes, do Mark Zusak. E desde que esse livro foi lançado no ano passado, 2019, eu já tinha muita vontade de ler porque o Mark Zusak é o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros. E esse livro, A Menina que Roubava Livros, foi uma obra que me marcou muito. E eu fiquei fascinado pelo jeito como o Mark Zusak escolheu contar essa história, através da entidade morte narrando o enredo pra gente. E não só a escolha da entidade morte, mas todo o desenvolvimento da história foi algo que me marcou muito. Então, desde que eu terminei a leitura desse livro, eu me senti disposto a ler os livros que o Mark Zusak lançasse. Veio O Construtor de Pontes e a vontade que eu tenho de ler é muito grande, assim como é grande esse livro, mas eu pretendo ler até o fim do ano e com certeza eu vou trazer uma resenha sobre esse livro para o canal.
A melhor leitura que eu fiz de um livro que foi lançado esse ano foi O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. E eu sentia que não podia deixar de falar de uma obra tão importante como essa, que me impactou demais. Embora esse livro seja muito curto, ele tem 25 páginas, as mensagens que ele traz são muito profundas e são muito necessárias de serem lidas. Então, eu recomendo demais essa leitura. O Ailton Krenak vai fazer a gente refletir sobre as nossas atitudes diante da natureza, especialmente nesse período de pandemia que estamos vivendo. E ele questiona a ideia que muitas pessoas têm da necessidade de nós voltarmos à normalidade, em que essa normalidade era marcada pela destruição da natureza e pelo aumento das desigualdades sociais. Então, foi um livro que me marcou muito e que eu recomendo demais. Mais uma vez eu vou mudar um pouco a pergunta porque hoje chegou um livro que eu já queria ler há muito tempo e que finalmente eu vou ter a oportunidade de fazer a leitura nesse segundo semestre, e é a leitura mais aguardada por mim, que é Battle Royale, do Koshun Takami. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro ainda no primeiro semestre, depois que eu vi as resenhas sobre ele e descobri qual era a história dele, que é sobre adolescentes de uma turma escolar no Japão que são confinados numa ilha e eles são obrigados a lutarem entre si até que só reste um sobrevivente. E essa história me lembra muito Jogos Vorazes, que é uma das minhas sagas preferidas. E com certeza a expectativa está lá em cima para fazer essa leitura. E por falar em expectativas, agora eu vou falar sobre aquelas que foram quebradas. E eu acho que vai ser polêmico eu falar que o livro que mais me decepcionou esse ano foi O Pequeno Príncipe. Mas, só para deixar claro, não é porque eu achei a história ruim. É só porque eu via tanta gente recomendando demais esse livro, falando que era o livro favorito da vida, que eu acabei criando expectativa muito alta de me identificar com a história, dos sentimentos que eu poderia ter com essa leitura que acabaram não acontecendo. Mas fica uma lição sobre esse episódio, de que a experiência de leitura varia de pessoa para pessoa, não existe obra unânime. Por isso que é importante você ler para poder tirar suas próprias conclusões. A resposta para essa pergunta está diretamente relacionada ao que eu disse agora há pouco, de que você precisa ler para ter suas próprias opiniões. E o livro que mais me surpreendeu esse ano foi O Curioso Caso de Benjamin Button, porque eu tinha visto tantas críticas negativas sobre esse livro, muita gente avaliando, dizendo que era um livro ruim, que eu acabei criando bloqueio antes de ler, mas quando eu fiz a leitura, eu acabei gostando bastante. A história do livro é muito diferente do que acontece no filme, então talvez eu acho que por isso muita gente não tenha gostado, porque esperava que o livro fosse mais próximo do que a adaptação cinematográfica mostrou. Mas foi uma leitura bem rápida e prazerosa de se fazer, além de ter proporcionado algumas reflexões. Esse é um autor que eu conheci recentemente, que é o Rafael Montes, e não é que ele seja o meu novo autor favorito, é que eu gostei muito do livro de contos que ele escreveu, chamado O Vilarejo, e por causa disso eu fiquei com mais vontade de ler as outras obras por ele. Inclusive, até comprei Uma Mulher no Escuro, que é um dos livros mais bem avaliados dele. Essa eu não vou conseguir responder, porque em nenhum dos livros que eu li até agora eu vi personagens que pudessem me fazer sentir uma queda por eles. Então, vai ficar para a próxima. Como eu não quero repetir os livros que aparecem nessa tag, eu vou falar de uma personagem que não é a principal do livro, mas que tem um impacto direto na história, que é a Clarice de Fahrenheit 451, a vizinha do bombeiro Guy Montag. A Clarice tem um espírito questionador e curioso, e essa característica dela motiva a gente a ter atitudes, a uma postura parecida com a dela, que é de perguntar por que as coisas são do jeito que são e tentar entender a sociedade em que a gente vive. E personagens como a Clarice são cada vez mais necessários nos dias de hoje. Esse livro, além de ter feito eu chorar, é uma das minhas leituras favoritas do ano, que é o Flores para Algernon. E ele é tão comovente e faz a gente refletir tanto sobre assuntos como empatia, amor e amizade, que é difícil não se emocionar.
ainda mais com um protagonista tão marcante como o Charlie, um homem que tem uma grave deficiência intelectual e que tem muita vontade de ser inteligente. E ver essa busca do Charlie pela inteligência e saber quais são os motivos que o levam a querer com tanta intensidade esse aumento de QI faz a gente se emocionar rapidamente, e o jeito como esse livro termina faz a gente chegar ao ápice da emoção. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E eu recomendo demais você ler Flores para Algernon. Então, né, digamos que os livros que eu li até agora não tiveram uma carga de felicidade que me fizesse sentir feliz só de ler. Porque foram livros que, na maioria deles, ou se não todos, eram livros que traziam críticas mais profundas e que acabavam sendo mais sérios. Então, até agora eu não tive uma experiência de leitura que me fizesse chegar à felicidade só de ler. Eu fico muito em dúvida entre as vantagens de ser invisível e Orgulho e Preconceito, porque eu acho que foram adaptações cinematográficas que conseguiram apresentar muito bem as histórias dos livros. Mas eu vou acabar ficando com as vantagens de ser invisível, porque, na minha opinião, eu acho que ele conseguiu fazer com que o espectador se sentisse mais imerso e conectado na história do filme e, consequentemente, conseguisse transmitir com maior fidelidade os sentimentos que são presentes na história original do livro. Mas, na minha opinião, tanto as vantagens de ser invisível quanto Orgulho e Preconceito foram adaptações que foram muito bem feitas. Então, essa pergunta vai ser a única que eu vou responder com duas escolhas, porque para mim não tinha como deixar de fora as resenhas que eu fiz de Pequeno Manual Antirracista e de A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Essas escolhas são por motivos diferentes, mas que valem bastante para mim. Em questão de conteúdo, eu acho que a resenha que eu fiz de Pequeno Manual Antirracista foi a que mais trouxe aprendizado para mim, tanto pelo livro em si, quanto pela pesquisa que eu fiz antes de escrever o roteiro do vídeo. E o livro fala sobre um tema que precisa ser mais discutido, muito mais discutido, que é o racismo no Brasil. Então, é um livro muito necessário, que traz muitas reflexões, e foi a resenha que eu mais gostei em questão de conteúdo de ter feito. Já a resenha de A Vida Invisível de Eurídice Guzmão é especial porque foi o primeiro vídeo que eu postei no canal. E foi a partir desse vídeo que eu pude viver tudo que eu tenho vivido até agora aqui no BookTube. Não só no BookTube, mas também questão de aprendizado através das outras leituras que eu fiz. Então, por isso, esse vídeo eu tenho um carinho muito grande, porque foi ele que deu o pontapé inicial para minha entrada no BookTube, digamos assim. Foi a partir dele que eu percebi que eu podia falar sobre livros na internet. Esse ano eu comprei livros que têm capas muito bonitas, mas a que eu achei mais bonita foi a capa do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Não só a capa em si, mas também a edição que a Roku fez. Inclusive, eu vou mostrar aqui como é por dentro, tirando essa sobrecapa, essa capa que fica por fora. E eu achei esses detalhes muito interessantes. Não sei se dá pra ver aqui. E apesar de falarem tão mal desse livro, dele receber tantas críticas assim, eu fiquei interessado em conhecer por dois motivos. Primeiro, como eu falei, a gente tem que ler para tirar as próprias conclusões, ter as próprias opiniões, né? Porque tem livros que muita gente gostou e você pode odiar, e o contrário também acontece. E segundo, porque o Harry Potter é uma das minhas sagas preferidas, assim como é Jogos Vorazes, então eu tinha muita curiosidade de saber como seria o desenvolvimento dessa história que não foi escrita pela J.K. Rowling, assim, originalmente. Foi uma peça de Jack Thorne, mas que, como envolve o universo de Harry Potter, eu fico muito curioso para saber como é que vai ser a leitura. E eu espero que seja tão boa quanto eu achei a capa do livro. Tem alguns livros que eu quero muito ler até o fim de 2020, que inclusive já apareceram nessa tag de hoje, mas como eu não quero repetir os livros, eu vou falar de outros dois que eu tenho muita vontade de ler, que são Deuses Americanos, do Neil Gaiman, e Prisioneiras, do Drauzio Varela. Falando sobre Deuses Americanos, eu inclusive tinha falado no vídeo de unboxing que eu fiz, que eu comprei Good Omens, que é um livro escrito pelo Neil Gaiman junto com Terry Pratchett, que eu já tinha muita vontade de ler
uma obra do Neil Gaiman, e Deuses Americanos é uma das obras mais bem avaliadas dele. Inclusive, chegou até a receber uma adaptação, virou série na Amazon Prime. Então eu tenho muita curiosidade e muita vontade de ler esse livro. Eu tenho muita vontade de ler Prisioneiras porque o Drauzio Varela ele tem um trabalho muito respeitado e conhecido sobre o sistema carcerário brasileiro. Essa, inclusive, é o último volume da trilogia que ele faz sobre o sistema carcerário brasileiro, que inclui Estação Carandiru e Carcereiros. Então, eu acho muito importante a gente conhecer sobre a realidade do sistema carcerário do Brasil, porque o Brasil é um dos países que tem a maior população presa no mundo. Então, acredito que seja uma obra muito impactante e importante de se ler. E essa foi a primeira tag do canal, espero que vocês tenham gostado. E eu queria pedir para vocês dizerem nos comentários, responderem as perguntas dessa tag. Não precisa ser toda se você não quiser, mas acho que vai ser muito legal ver o que é que vocês têm a dizer sobre as leituras que vocês fizeram esse ano. Se você quiser comprar algum dos livros que eu falei no vídeo de hoje, basta acessar os links que estão na descrição e quando você fizer a compra por esses links, você vai estar ajudando o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos e também compartilhar o canal com seus amigos para a gente aumentar essa comunidade do BookTube. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!